Boa noite, alunos. Hoje nós vamos dar início à nossa segunda aula de biologia. Para quem não me conhece, eu sou Micaela, me chamo Micaela, formada em biomedicina e nós vamos dar continuidade no assunto de biologia, tá? Da disciplina de biologia. Bom, para quem está chegando agora, quero lembrar vocês que sempre, ao final das nossas aulas, nós vamos realizar uma atividade avaliativa, tá? Vou passar para vocês essa atividade em documento, tá? Lá no nosso grupo, disponibilizar os arquivos tanto das atividades quanto das nossas aulas, tá bom? E para quem está chegando agora também, devo lembrar que a gente já tem uma atividade avaliativa pendente, tá? E eu vou receber ela hoje, né? Como a gente tinha combinado. E hoje, ao final dessa aula, tem mais outra, tá? Então, assim, totalizando 2 atividades avaliativas até agora. Lembrando que é avaliativa, vale nota, tá? Então, se você deixa de entregar alguma atividade, você automaticamente já vai ficar faltando nota para você, né? Então, os nossos horários são limitados, os nossos encontros são limitados e, infelizmente, é a única forma de eu avaliar vocês para obtenção de nota é dessa forma. Então, vocês precisam me entregar, né, no tempo marcado, né, no dia marcado, no horário marcado, sem muitas chances extras, tá, gente? Porque se eu abro exceção para uma pessoa, eu tenho que abrir exceção para todas, né? A gente tem que ser justo. E, infelizmente, quando a gente acorda de um jeito, quando a gente combina de um jeito, a gente tem que cumprir daquela forma, tá bom? Então, me entreguem a atividade de vocês para que vocês não fiquem sem nota e eu consiga avaliar vocês. Tá? Então, vamos lá dar início à nossa aula de hoje. Nós vamos falar de ecossistema. Vamos lá. Pois bem. Ecossistema. Ecossistema é o nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. O termo foi utilizado pela primeira vez em 1935 pelo ecólogo Arthur George Tansley. Eu vou tirar minha carinha daqui para que vocês consigam ler melhor e concentrar no texto, tá? Sem ficar olhando para mim. Pois bem, então ecossistema é o nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si com o meio ambiente. Na aula passada, que está gravada, é só vocês voltarem um vídeo, vou ver se eu consigo deixar o link na descrição para vocês assistirem, né? E relembrarem a nossa aula passada. A gente falou um pouquinho, introduziu esse assunto de ecossistema e falamos de comunidade, né? O que é comunidade, o que é população, né? Lembra que eu falei que vai da esfera maior para a esfera menor, né? Do macro para o micro, né? Uma dentro da outra. E todas elas estão ali em harmonia, né?
como o próprio texto fala aqui, constituindo um sistema estável, né, equilibrado e autossuficiente. Então, esse conjunto de comunidades estão ali convivendo entre si em harmonia para que esse seja equilibrado e autossuficiente. Então, quais são os componentes de um ecossistema? Então, nós vamos ter os seres bióticos, né? Eles diz respeito aos seres vivos da comunidade, tais como plantas e animais. Esses seres desempenham diferentes papéis em um ecossistema e ocupam diferentes níveis tróficos, podendo ser produtores, consumidores ou decompositores. O que são esses níveis tróficos que estão aqui, tá aqui em destaque, né? São basicamente um conceito, né, dentro da ecologia, dentro do ecossistema, onde ele divide, né, a população dele, divide a comunidade, na verdade, entre seres produtores, consumidores ou consumidores. Isso de acordo com a produção do seu alimento, com a forma que eles vão se alimentar. Então, existem esses níveis, onde esses seres podem desempenhar papel de produtores, ou seja, eles produzem os alimentos, os outros são consumidores desses alimentos e outros são decompositores desses alimentos, tá? Assim, forma uma comunidade equilibrada, né? Numa pirâmide ali, numa escadinha, onde todo mundo se beneficia. De alguma forma, todos os seres vivos de um ecossistema dependem uns dos outros, foi como eu falei, tá? Desculpa, gente. Os produtores, por exemplo, garantem a entrada de energia no sistema. Os consumidores promovem o fluxo de energia e matéria, e os decompositores garantem a ciclagem dos nutrientes. Vamos ler de novo para a gente entender? Atenção! Os produtores, eles garantem a entrada de energia no sistema, ou seja, eles produzem essa energia, né? Que pode ser, né, nesse caso, o alimento, né? Alimento é energia, né? Ele dá energia para a vida, para produzir. Os consumidores promovem o fluxo de energia e matéria, ou seja, eles levam e trazem essa energia para o restante da comunidade, daquele ecossistema, tá? E os decompositores garantem a ciclagem dos nutrientes, ou seja, os decompositores eles garantem que esses nutrientes vão voltar lá para o início do ciclo, né? Para os produtores, para que assim eles possam produzir novamente a matéria, os consumidores consomem, né, essa matéria e garantem que esse nutriente ele vá e chegue a toda a população da comunidade, e esses decompositores fazem o processo final e garantem que esses nutrientes voltem lá para o começo da cadeia, onde os produtores vão, né, de novo, e assim o ciclo se reinicia e continua. Nós temos também os seres abióticos. São as partes sem vida do ambiente, como o solo, a atmosfera, a luz e a água. Gente, desculpa se eu tá um pouquinho ofegante, tá? Eu tô em processo de recuperação, tava doente essa semana.
E aí eu tô um pouquinho ofegante, tá? Mas vamos lá, devagarzinho. Nós vamos conseguir. Então, vamos lá. Esses seres abióticos são as partes sem vida do ambiente. Então, recapitulando. Vamos lá voltar. Os componentes do ecossistema são o ecossistema é composto por seres bióticos e seres abióticos. Os seres bióticos são aqueles que têm vida, né? É só vocês lembrarem, bio vem de vida. Então, bióticos são os seres vivos, né, da comunidade. E os abióticos são aqueles que não têm vida. Olha ali o A na frente do bio, né? A significa ausência. O não é uma negação. Então, são seres sem vida que compõem o ambiente, como o solo, a atmosfera, a luz e a água, mas muito prescindíveis, né, nesse processo do ciclo do ecossistema. Tá? Esses fatores, como eu acabei de falar, são fundamentais para a manutenção da vida, pois garantem a sobrevivência das espécies, atuando inclusive no metabolismo dos seres vivos, como é o caso da água. Então, não é porque são seres sem vida que não são importantes para a manutenção da nossa vida. Exemplos de ecossistemas. Os ecossistemas podem ser observados em diferentes escalas. O maior ecossistema existente é a própria biosfera. Lembra que eu falei que ele vai da esfera máxima, macro, da grande, para da microesfera, do pequenininho, do ser mais menos improvável que seja importante, vamos dizer assim, daquela matéria do solo, por exemplo, da água, daquele componente abiótico, né, do ecossistema, até o macro, no caso, que seria a biosfera, né, o maior ecossistema que existe, é o que engloba tudo, que corresponde a todos os locais do globo onde existe vida. Outro exemplo são as florestas tropicais, que se destacam por sua grande biodiversidade. Entretanto, ecossistemas podem ocorrer em pequena escala, como em um pequeno aquário autossuficiente, que contenha plantas, peixes e águas, certo? Então, o ecossistema, ele pode ir tanto do macro como da biosfera inteira, né? Como num pequeno continuando, como num pequeno aquário, desde que lá tenha, né, os princípios fundamentais para a manutenção dessa vida, né, que as plantas, os peixes e as algas, onde eles ali vão estar em equilíbrio, sendo produtores, sendo consumidores e sendo decompositores. Entenderam? Vale destacar ainda que uma única planta de uma floresta pode ser considerado um ecossistema, pois ali engloba vários organismos que interagem com os fatores abióticos. Né? Lembram dos fatores abióticos? Vamos voltar para vocês lembrarem. Solo, atmosfera, luz e água. Então, uma simples planta de uma floresta pode ser considerada um ecossistema, porque ali ela está englobando vários organismos que interagem com aqueles fatores, com a terra, que interagem com o solo, que interagem com a água, que dependem, que são consumidores, que são produtores, né, que são decompositores, dentro de uma única planta, dependente de uma única planta, tá?
É importante entender que todos os ecossistemas estão interligados e, portanto, existe a troca de matéria e energia entre eles, independente do seu tamanho. Então, cada ecossistema, mesmo que pequeno, como foi o caso aqui que ele deu da planta de uma floresta, mesmo que pequeno, é importante para garantir o equilíbrio do planeta. E aí nós vamos entrar agora na cadeia alimentar. Vamos falar um pouquinho do que é essa cadeia alimentar. Então, a cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Nessa rota, a energia e a matéria dos alimentos são transferidas de um nível para o outro. Lembra que lá no começo a gente falou de produtor, consumidor e decompositor? Então, vai funcionar da mesma forma. Um depende do outro nesse ciclo, tá? E é transferido de um nível para o outro. Cada ser vivo é essencial para a cadeia alimentar. E a eliminação de um desses organismos no ecossistema pode levar ao desequilíbrio ambiental, afetando toda a cadeia. Tá? Então, é como se fosse, vamos dar um exemplo aqui do nosso corpo, né? Cada pedacinho do nosso corpo é importante. Inclusive, se nós tirarmos, né, termos que amputar o dedinho do nosso pé, isso vai afetar o nosso equilíbrio, né? Nós não vamos caminhar da mesma forma, né? Vai estar faltando ali um pedacinho do seu corpo. É a mesma forma na cadeia alimentar. Isso causa um desequilíbrio ambiental. E aí, dentro da cadeia alimentar, nós vamos ter os níveis tróficos. Lembra que eu falei lá no começo do nível trófico? Então, nas cadeias alimentares, observamos a relação de alimentação existente entre os diferentes seres vivos de um ecossistema. A posição que cada ser vivo ocupa nessa cadeia recebe o nome de nível trófico. Então, cada ser vivo ocupa uma posição importante na cadeia alimentar, né? E cada posição dessa é chamada de nível trófico. Entenderam? Eu espero ter sido clara. Produtores, consumidores e decompositores são os diferentes níveis tróficos observados nesse esquema. Tá vendo como agora tudo faz sentido, tudo se encaixa? Então vamos lá, para um exemplo, tá? Nós vamos ter o capim, é o primeiro nível trófico. O capim é um produtor. O gafanhoto vem logo em seguida, que é consumidor primário do capim. Já o sapo vem em terceiro, porque o sapo ele consome o gafanhoto, que consome o capim, né? Então o sapo é um consumidor secundário. Já a cobra é um consumidor terciário, porque ela consome o sapo, que consome o gafanhoto, que consome o capim, que é o produtor para todos eles, até chegar na cobra. Então, se a gente tirar, extinguir, né, matar todos os gafanhotos, nós vamos estar prejudicando, por exemplo, a cobra. Por quê? Porque sem gafanhoto vai haver uma diminuição na alimentação dos sapos. Os sapos não vão parar de se reproduzir, de aumentar, né, a sua espécie, e a cobra
por final, vai ficar sem alimentação, causando uma diminuição, né, da espécie da cobra. Só um minutinho, gente. Entenderam? Então, esses são os níveis tróficos, tá? Bem simples, um exemplo bem basicão para a gente entender. E assim a cadeia alimentar, né, vai evoluindo. Os produtores são classificados como autotróficos, ou seja, são seres vivos capazes de produzir seu próprio alimento, não sendo necessário alimentar-se de outro ser vivo, como é o exemplo das plantas e das algas, que elas não precisam se alimentar de outros para que elas continuem se reproduzindo e sobrevivendo. Então, as plantas e algas são organismos classificados como produtores. Os organismos produtores são o primeiro nível trófico observado em uma cadeia alimentar, tá? Então, os produtores estão lá no topo, como foi o exemplo que a gente viu aqui, do capim, é uma planta, né? Um tipo de planta. E ele tá lá no topo, ele é produtor, não tá no topo da cadeia alimentar. Os consumidores, como o próprio nome indica, são seres vivos que se alimentam de outros seres vivos para conseguirem energia e os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Os organismos consumidores são, portanto, heterotróficos. Tanto esses dois conceitos de heterotróficos e autotróficos a gente falou na aula passada, tá? Se você não lembra, então volta aí um videozinho, né, e assiste a aula de novo para relembrar, porque são assuntos contínuos, então a gente vai estar sempre, né, remetendo ao assunto anterior já visto, tá? Então, os organismos consumidores podem ser ainda classificados em primários, secundários, terciários, quaternários e assim sucessivamente, como a gente viu aqui nesse exemplo, né? Onde nós temos o consumidor primário, também o secundário, terciário, e ainda se continuasse o exemplo aqui, a gente poderia colocar como consumidor quaternário o gavião, que consome a cobra, né? Então, é um exemplo aí de consumidor quaternário. E assim sucessivamente, tá? Não tem um limite. Enquanto houver um ser que depende de outro, né, para se alimentar, para ser o alimento de outro, a cadeia alimentar se estende e continua. Porém, é importante destacar que as cadeias tendem a não ser muito grandes, sendo geralmente observadas 5 ou menos ligações. Então, a gente pode ter aí até 5, até o quinto consumidor primário, geralmente menos, né? Consumidor minto. A gente pode ter aí até o quinto consumidor, sendo consumidor, né? De 5 para baixo, tá? Ou menos ligações. Entre as hipóteses que explicam por que as cadeias não se estendem muito, está a hipótese energética, que sugere que o tamanho é limitado devido à baixa eficiência na transferência de energia. Então, quanto maior for o consumidor, menos energia esse consumidor final, vamos dizer assim, vai receber. Nesse exemplo aqui dessa cadeia alimentar, quem vocês acham
que vai ter maior aproveitamento energético, né? É o gafanhoto, porque ele é o consumidor primário do produtor. O produtor, ele retém toda a energia, né? Ele é um ser autotrófico, ele mesmo produz o seu próprio alimento e ele mesmo se reproduz, ele é autossuficiente, né? E o gafanhoto, ele vai se beneficiar disso, sendo o consumidor primário. Entenderam? E naquele mesmo exemplo, quem seria, né, o consumidor menos favorecido, né? Seria a cobra, porque ela está lá entre os últimos consumidores a se beneficiar dessa energia que o produtor produziu. É até meio redundante falar assim, mas é dessa forma, tá? Então, os consumidores primários são aqueles que se alimentam do produtor. No esquema, o consumidor primário é o gafanhoto, que a gente falou, né? O organismo que se alimenta do consumidor primário é chamado de secundário. Nesse caso, no exemplo, é o sapo. E o consumidor terciário é aquele que se alimenta do secundário, como é o caso da cobra se alimentando do sapo. Então, espero que isso tenha ficado claro. Se no exemplo algum organismo estivesse se alimentando do consumidor terciário, esse seria chamado quaternário, e assim sucessivamente, como foi o exemplo que eu dei do gavião se alimentando da cobra. E nós vamos aqui para os decompositores. Então, quem são? São organismos que participam da cadeia. Gente, só um segundinho. Então, decompositores são organismos que participam da cadeia alimentar, realizando a decomposição da matéria orgânica. Então, a gente já falou do produtor, a gente já falou do consumidor e agora nós vamos falar dos decompositores. Quem são eles? Eles participam da cadeia alimentar, realizando a decomposição da matéria orgânica e atuam em todos os níveis tróficos. Assim como os consumidores, os decompositores são heterotróficos. São exemplos de organismos decompositores os fungos e as bactérias. Então, eles dependem de um produtor ou mesmo do próprio consumidor, né, para decompor aquela matéria orgânica. Por exemplo, caso um consumidor, lá daquele exemplo, vamos dizer a cobra, né, seja morta, ali se quebra a cadeia alimentar. Daí entra em ação os decompositores, né, os fungos e as bactérias, onde eles vão se aproveitar desse consumidor, dessa cobra, né? É uma matéria orgânica que é heterotrófica. Então, os fungos que também são heterotróficos, ou seja, eles não são autossuficientes, eles vão precisar da cobra morta para decompor esse organismo, para eles produzirem a matéria orgânica e o alimento deles, e assim eles se reproduzirem e continuarem sobrevivendo, certo? Entendido? Então, aqui está um exemplo, né? A coruja que come um esquilinho. Minto, ao contrário, aqui, gente. A planta, né? O capim, o gafanhoto que se alimenta do capim. Aqui, um roedor que se alimenta do gafanhoto e uma ave, né? A coruja, nesse caso, que se alimenta do roedor.
todos eles aqui vão gerar decomposição, vão gerar matéria orgânica. Como? Ao morrer, ou ao defecar, né? Ou ao urinar, né? Fazer suas necessidades do organismo, né? Daquele ser vivo. Todos eles vão gerar matéria orgânica, vão gerar os decompositores, os fungos e as bactérias que vão se aproveitar dessa energia que eles, os consumidores, estão produzindo, tá? Então, vamos lá. Fluxo de energia na cadeia alimentar. A maior parte da energia que entra em um ecossistema é proveniente da radiação solar. Os organismos produtores que realizam fotossíntese absorvem energia solar. Lembra que eu falei para vocês que eles são seres autotróficos, né, os produtores. Então, eles realizam fotossíntese, absorvem energia solar e fixam-se em energia química. Quando os consumidores se alimentam dos produtores, parte dessa energia segue para esses organismos, como a gente já tinha mencionado. E esses consumidores, ao servirem de alimento para outros seres vivos, também passam parte dessa energia. Portanto, é um sentido unidirecional, passando de um nível inferior para um nível superior. Porém, é o que a gente já tinha mencionado, né? A quantidade de energia absorvida, passada, por exemplo, né, do produtor para um consumidor primário, ou desse consumidor primário lá para o consumidor terciário, já vai ser diferente essa quantidade de energia, por conta, né, desse ciclo, né, dessa ordem do menor para o maior. Por isso que ele fala que é um sentido unidirecional, apenas uma direção do nível inferior para o nível mais superior. A cada nível há uma perda da parte de energia, como eu acabei de falar. As plantas, por exemplo, transformam a energia solar em química, porém utilizam parte dessa energia inicial para o processo de respiração delas mesmas, a própria manutenção da vida. Portanto, apenas parte dela estará disponível para o nível seguinte, sendo esse um dos motivos pelos quais as cadeias não se alongam muito, né? Lembra que a gente tinha falado? E assim sucessivamente. Então, depois eu vou disponibilizar esse material para vocês e vocês deem uma olhadinha, tá? Nesse exemplo, que é bem dinâmico, tá? E bem interessante. E bem resumido, né? Resumindo toda a nossa aula de hoje. E quando há desequilíbrio na cadeia alimentar? As cadeias alimentares mostram as relações de alimentação existentes em um determinado ecossistema. Quando uma nova espécie é acrescentada a esse local, essa pode causar desequilíbrios no ambiente. Caso não encontre alimento disponível naquela região, poderá rapidamente morrer e ser eliminada, tá? Caso encontre-o, pode desencadear a competição com outro ser vivo, o que é prejudicial também para o equilíbrio do ecossistema. Essa nova espécie introduzida pode também não ter predadores naturais e se multiplicar de maneira excessiva, né? Causando o quê? Um aumento daquele consumidor, né? Daquela espécie na cadeia alimentar, prejudicando, né, as sucessivas espécies
ou a espécie anterior, porque, por exemplo, se há um aumento de sapos, porque as cobras estão diminuindo, e tem um aumento de sapo em uma determinada região. O que vai diminuir também? Os gafanhotos, né? Que são alimentos para os sapos. Então, vai chegar a um ponto de que eles não vão mais existir, porque a quantidade da população dos sapos são maiores que a quantidade de alimento disponível para eles no meio ambiente, tá? Então, caso o ambiente e esse exemplo que eu acabei de dar também é um exemplo de desequilíbrio ambiental. Caso o ambiente seja favorável, o que pode levar à redução drástica de suas presas. Verificamos, então, que a introdução de uma nova espécie pode afetar relativamente as relações de alimentação naquele local. Extinção de uma espécie. Imaginemos, então, uma cadeia alimentar simples que envolve uma planta, o roedor, uma serpente e um gavião. Tá? Um outro exemplo. Caso a serpente seja eliminada do ambiente, o gavião ficará sem alimento. Em contrapartida, o roedor pode multiplicar de maneira excessiva devido à falta de predadores para ele, o que poderá causar a diminuição de plantas no local. Tudo isso é prejudicial, tanto de um lado como de outro, tá? Com o tempo, a redução do número de plantas também impactará o roedor, que ficará sem alimento. Então, a gente percebe que cada ser vivo é essencial para o equilíbrio do ecossistema e que a falta de um afeta todos, neste caso, tá? Então, por hoje, gente, essa foi o nosso assunto, tá? Da nossa aula, bem simples, básico, direto. Eu espero que vocês tenham entendido. Geralmente não tem tanta explicação, né, que eu possa enfatizar, mas o que eu achei mais importante eu fui explicando e fui enfatizando alguns conceitos que é importante a gente entender para os próximos assuntos, né? Mas qualquer dúvida que tenha ficado, estou à disposição de vocês no WhatsApp, tá? Em horário comercial, por favor. Hoje, que é o horário da nossa aula, eu fico disponível para vocês até às 9 horas, né? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem que a gente vai estar esclarecendo essa dúvida, tá bom? Não esqueçam do nosso combinado das nossas atividades avaliativas. Vale nota, então é importante que vocês façam e me entreguem, tá? A gente não tem muitas oportunidades de encontro e de chances e de estar aumentando esse tempo, tá? Então, esse tempo de entrega. Então, tenham esse compromisso, tá? Compromisso que a gente firmou desde o começo. E eu agradeço pela presença de todos vocês. Novamente estou à disposição. E por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau, tchau.